Se eles não quiserem falar, pode ser o próximo. Tá bem. Deputado Coronel Crisóstomo, com a palavra. Vossa Excelência é o segundo inscrito. O primeiro pediu o prazo. Não, já reiniciei a sessão, Excelência. Já reiniciei a sessão. 10 minutos o prazo. Calma. Excelência. Pois não, Excelência. Eu vou trocar com ele, eu falo no momento dele. Pois não. Carlos Gilberto. O senhor não é membro, Excelência. O senhor não é membro. Infelizmente, hoje, só os membros é que podem se manifestar aqui. Presidente, eu não estou abrindo mão da fala. Eu entendo, Excelência. Eu entendo, não tem problema. A hora que estiver pronto, vocês me avisam, eu lhe dou a fala. Deputada Adriana Ventura. Com a palavra, por favor. 10 minutos. Presidente, eu vou aceitar só para ajudar Vossa Excelência. Não, Excelência, eu posso chamar outra pessoa aqui, o delegado Fábio Costa. Posso ir. Ou não? Se quiser, quer trocar comigo? Só vou esperar acabar o baralho. Atenção. Quer trocar comigo? Por favor, senhores, silêncio. Silêncio. Presidente, então eu vou começar minha fala aqui, primeiro, repudiando a covardia que foi feita aqui com o nosso relator e com essa CPMI, digno de gente baixa, que acusa, sem prova. Eu desafio aqui a mostrar a prova. Tá dando... Só um instantinho, eu vou pedir o pessoal ao fundo, por gentileza. Por favor, se puderem continuar a conversa lá fora, por favor, eu vou dar sequência na sessão. Por gentileza. Pode devolver meu tempo? Pode, só um minutinho, Excelência. Obrigada. Deixa só a gente organizar, que eu devolvo a palavra com muita tranquilidade. Deputada Adriana Ventura, por 10 minutos. Obrigada, presidente. Foi nós. Então, olha, o que a gente está vendo aqui no Congresso Nacional não é apenas o fim da nossa CPMI. É algo muito, muito, muito mais grave. É um desrespeito com a democracia e a interrupção da busca pela verdade. Quando a gente está chegando nos responsáveis, ela simplesmente é interrompida. Isso é um desrespeito para essa casa, isso é um desrespeito para essa CPMI, é um tapa na cara de todos os aposentados que foram roubados. E a pergunta é, o que o governo fez? O que o governo fez, senador Girão? Piorou tudo, né? Cobriu o roubo dos aposentados com dinheiro público, com dinheiro de toda a população, dinheiro que saiu da saúde, dinheiro que saiu da educação, dinheiro que saiu da segurança e do bolso de cada brasileiro. E o que o governo fez? Passou a mão na cabeça de um monte de sindicato. Então, deixando claro, a primeira verdade aqui, quem indenizou o aposentado não foram os ladrões, muito menos este governo, mas sim foi o povo brasileiro. Então isso é bom deixar bem claro. O dinheiro roubado continua na mão de ladrão, continua lá fora, continua na mão dos sindicatos, que aliás, esse governo e toda essa base blindou a CPMI inteira. Outro ponto, a verdade foi completamente interrompida antes do dinheiro ser recuperado, antes da gente alcançar os bandidos. E ficou muito bandido de fora. E aí entra o grande papel, e o papel não cumprido, a omissão de quem deveria proteger essa CPMI. Estou falando especificamente aqui do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, que faltou a sua responsabilidade, que foi omisso, que não fez o que deveria ter sido feito. E é inaceitável que quem ocupa uma cadeira desse porte tenha sido tão leviano com essa comissão, leviano com a população brasileira, leviano com esta CPMI. Né? Cedeu à pressão, cedeu a interesses escusos, cedeu a bandido, não garantiu o devido processo legal, não garantiu que a verdade fosse até o fim, porque essa CPMI deveria ter sido prorrogada. E hoje eu vi a base do governo rindo, tirando foto, fazendo selfie, né? Fazendo alizinho, todo mundo ali feliz que a CPMI não foi prorrogada, feliz. Então é assim, puro retrato da blindagem, da covardia. Blindaram bandido, uma blindagem escancarada. Silêncio, por favor.
Blindaram o filho do presidente, Lulinha, blindaram o Frei Chico, blindaram a amiga do Lulinha, Roberta Luxer, blindaram sindicatos e sindicatos, blindaram o ex-chefe do gabinete do senador Davi Alcolumbre. Gente, que vergonha. Blindaram todo mundo, blindaram a marqueteira do PT, blindaram o ministro do atual governo, foram cúmplices, porque aqui é o seguinte, ou é covarde, ou é conivente, ou é cúmplice, ou é canalha. Não tem outra alternativa. E a gente viu ontem uma cena de horror pior, senador Girão. O que a gente viu no Supremo ontem foi aquele show de horror. A Suprema Corte, que deveria defender o processo democrático, se esconderam atrás de discursos vazios, covardes, prevaricaram também, foram omissos também. E isso a gente não pode permitir. Essa casa tem que ser muito maior do que isso. E se a gente sabe por quê? A gente estava chegando no caso Master, no caso do Banco Master. A reação do Supremo, é claro que veio na hora. Tem um monte de ministro do Supremo Tribunal envolvido nisso. Tem um monte de gente com contrato milionário, andando de jatinho. Então, vergonhoso. Os ministros precisam ser investigados. São suspeita de corrupção, eu lamento, não tem outra palavrinha bonita. Enquanto a maioria dos covardes, omissos e cúmplices aqui escondem, a gente tem que mostrar a verdade, o Brasil está vendo. Então, assim, contratações milionárias. E no meio disso tudo, a gente esqueceu do principal. Os aposentados, eles foram os esquecidos nessa história pelo Supremo Tribunal Federal, pelo presidente Davi Alcolumbre e por todos os senadores omissos dessa casa. Senador Girão, eu tenho muito orgulho do senhor, porque o senhor não foge à responsabilidade. Os senadores que estão nessa CPMI, senador Carlos Viana, senador Rogério Marinho, fazem o seu papel, cumprem o seu papel. Não é o que eu vejo de muitos senadores, quero falar aqui do senador Magno Malta também, aqui presente, que a gente tem muito orgulho pela sua coragem. O aposentado que foi roubado, foi esquecido, foi enganado. E aqui, gente, aqui não devia ser disputa política. A gente está falando aqui de justiça. A gente está falando de aposentado que trabalhou a vida inteira e deveria ter a garantia e a segurança que fosse defendido. Porque um país sério não funciona assim. País sério não interrompe investigação por conveniência. País sério não protege bandido, não protege poderoso como está fazendo, às custas de idoso. País sério não deixa esse escândalo embaixo do tapete, como é o que toda essa base do governo está tentando fazer. Então, essa sensação de impunidade, a sensação que tudo termina em nada e o sistema se protege, dói muito, sabe, senador Girão? Dói muito. E eu repito aqui com todas as letras, pela terceira vez, quem não se posiciona pelo bem da República e quem votar contra o relatório indiciamento, ou é covarde, ou é cúmplice, ou é conivente, ou é calhorda. Não tem outra explicação para isso. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. A gente não vai desistir. E a gente não vai se acostumar com essa bandalheira, senador Girão. Eu acho que a gente aqui... Presidente, você pode pedir... Silêncio, por gentileza, ao fundo, por gentileza. O dinheiro do aposentado... Os bilhões e bilhões que foram saqueados precisam voltar para o país, para a saúde, para a segurança, para a educação. E as pessoas precisam ser responsabilizadas. Porque o país, o nosso Brasil, só vai ser um país sério quando a gente parar de proteger os poderosos e proteger quem mais precisa, quando a gente alcançar todos, sem nenhuma exceção. Quando não houver blindagem, quando não houver protegido, e muito menos quando houver descondenados. E é por isso que essa CPMI não termina hoje. Ela vai continuar na cobrança, ela vai continuar na pressão, ela vai continuar na exigência da verdade. E a gente não pode ter medo, porque a verdade, deputado Alfredo Gaspar, vai aparecer. Eu quero te parabenizar aqui publicamente pelo teu relatório corajoso, pelo teu relatório técnico, pelo teu trabalho impecável. Me desculpo e tenho uma vergonha alheia de gente baixa,
baixa. Essa baixaria que a gente vê aqui, de gente que vai para o microfone sem provar. Eu desafio aqui a trazerem provas, nomes aqui. Desafio, porque a gente baixa. Aliás, é tudo que sabem fazer, baixaria. Como não tem prova, não tem verdade, é baixo, né? Gente que blindou bandido por bandido, que hoje está com tornozeleira, que hoje está na prisão. Pessoal aqui blindou, todo mundo pôs dedinho ali, o dedinho da vergonha, né? Blindando os que estão presos hoje, blindando os que estão com tornozeleira. Então, assim, eu tenho uma vergonha de ter parlamentares que se prestam a esse papel, porque aqui não devia ser governo A, governo B, não devia ser direita, esquerda, não deveria ser nada. Deveria só justiça e bandido na cadeia. Chega dessa narrativa vazia e dessa baixaria. Me sinto muito honrada, deputado Alfredo Gaspar, de estar aqui diante de um relatório técnico. Você não passou a mão na cabeça de ninguém, você usou a sua régua, que é alta, e seguiu em frente. Por isso, o teu relatório tem todo o meu apoio. Eu faço questão aqui, inclusive, assim, vou olhar nitidamente quem votou contra o teu relatório, e vou mostrar para todo mundo. E, aliás, eu acho que é o que todo o Brasil quer, que a gente mostre quem votou pela verdade, baseada no teu relatório, que tem depoimento, que tem dados da Polícia Federal, que tem relatórios de Controladoria Geral, que dados são técnicos, narrativa mentirosa, blá, blá, blá. E olha, fora o desespero do dia, né? O desespero do dia. Eu não sei quantas pessoas e parlamentares da base do governo foram trocados hoje no desespero de continuar blindando, não só... Desculpa, estou me atrapalhando aqui, viu, presidente? Quantas pessoas, Alencar, deixa só eu finalizar, por favor. Não, muito obrigada. Então, assim, quantas e quantas pessoas foram blindadas, e o desespero é tão grande que até o ministro da Agricultura hoje foi exonerado e tiraram a senadora que estava aqui para ele vir votar. Toda a cupinchada dependente, toda a pessoa para blindar o filho do presidente e todos os seus comparsas. Por isso, deputado Alfredo Gaspar, meus parabéns. Senador Carlos Viana, obrigada pela condução. Pois não, e vamos em frente, porque a gente tem um relatório para colocar na cadeia os bandidos que assaltaram o aposentado. Obrigado, presidente. Obrigado, Excelência. Não, primeiro vamos pela fila, o deputado Rogério Corrêa, logo depois, Vossa Excelência. Bem, presidente, eu quero fazer uma defesa contrário ao relatório do deputado Gaspar, com toda data vênia e respeito ao relatório, mas colocar os argumentos contrários. Mas não é apenas ser contra, esse aqui é o nosso relatório. É um relatório que também está muito bem embasado e acho que deve ser o relatório aprovado, o relatório da maioria. Mas eu quero colocar em primeiro lugar, por que não o relatório do deputado Gaspar, nosso relator, a quem realmente considero fez o trabalho necessário, parabenizo pelo todo o esforço feito, mas data vênia tenho discordâncias sérias. Eu acho que um relatório que inicia-se um processo de discussão do crédito consignado e do crédito consignado no Banco Master, onde aposentados em torno de 240 mil foram roubados pelo Banco Master, não pode deixar de indiciar a Zetel. Não pode indiciar apenas o Vorcaro e blindar o Zetel. E isso foi feito durante toda a CPMI. E eu mostro por quê. Peço até que coloque a primeira figura. Esse ali é o pastor Zetel. Ele é cunhado do Vorcaro e é também sócio do Vorcaro. Esse é o pastor Zetel, muito conhecido em Belo Horizonte. O pastor Zetel, ele foi, junto com o Vorcaro, responsável pelo crédito consignado e também pelas questões econômicas do Banco Master. Como eu já disse, o crédito consignado foi feito no Banco Master. E esse crédito consignado deu um prejuízo enorme a 240 mil aposentados, pelo menos, que foi o que o INSS teve que cortar dos contratos feitos com os aposentados.
Para onde foi esse dinheiro que o pastor Zetel e o Vorcaro fizeram uso deles, não apenas aposentado, porque o roubo lá foi maior, mas no que diz respeito a gente, o crédito consignado. O Vorcaro fez lavagem de dinheiro. Onde o Vorcaro fez lavagem de dinheiro? Primeiro é preciso dizer que ele doou 5 milhões para Tarcísio e Bolsonaro. Será que é por isso que a blindagem foi feita? Para que não ficasse claro que Vorcaro, que vai fazer agora delação premiada, tivesse que, Zetel, que delatar, que vai fazer delação premiada, tivesse que delatar por que ele deu esses 5 milhões, qual a origem desses 5 milhões. Pode ter sido, e deve ter sido, do lucro que tiveram roubado, inclusive de aposentados. Mas o Zetel não entra. O cunhado do Vorcaro, que é o Zetel, repassou depois 41 milhões para a unidade da Lagoinha, que foi fechada depois da Operação Master, junto com a Clava Fort Bank, na Lagoinha Belvedere. Passa para a gente ter uma ideia do que é esse pastor Zetel colocou dinheiro. Olha lá, o templo que ele considerava como templo. Passa as outras, rapidamente, por favor. Isso é para ver o que é o templo, o que é a igreja, onde foram 41 milhões de reais colocados do Banco Master, do roubo dos aposentados, nesta sucursal da Igreja da Lagoinha, que é a Belvedere. Passa a outra para a gente ter uma ideia. Essa também é outra, mas a próxima. Além disso, junto com o pastor Valadão, que também aqui foi blindado o tempo inteiro, está aí com o Nicolas Ferreira, andando de avião, andou nas asas do Vorcaro durante muito tempo. Esse aqui é outro, que ele também está lá andando nas asas do Vorcaro. Então o Zetel realmente há de ver que não podia ter blindado. E um relatório que não coloca esta questão tão essencial é porque não quis apurar o que de fato aconteceu com o crédito consignado e a roubalheira dos aposentados com lavagem de dinheiro. Essa é a parte de crédito consignado que a gente não pode concordar com o relatório. Mas eu pediria que passasse a próxima, que é para a gente ver também aquilo que são os descontos que foram feitos de descontos de entidades associativas. Em 2017, iniciou-se no governo Temer a absorção de entidades que eram entidades que não eram apenas mais de aposentados ou que tinham caráter sindical, mas qualquer tipo de entidade. Isso inflacionou, passou a existir uma série de entidades, cada vez com mais condições de que isso acontecesse. Pois bem, essas entidades foram, portanto, entidades que foram se credenciando e descontando de aposentados. Essa facilidade foi cada vez maior e levou ao número de mais de 50 entidades que podiam fazer desconto associativo a partir dessa regra de 2017. Mas é exatamente durante todo o governo Bolsonaro que isso vai se repetindo, ampliando, aumentando, e essas entidades passam, portanto, a fazer desconto associativo de qualquer forma. Chegando a 2022, nem precisar mais de provar que eles tinham aposentados que eram, de fato, filiados. Acabou até isso. As entidades colocavam aposentados e descontavam de qualquer forma, sem nenhuma regra. Foi lei sancionada por Bolsonaro em 2022. O que levou a um aumento ainda maior, e tudo isso, pessoal, só pôde ser resolvido a partir do governo presidente Lula, que iniciou a investigação que o governo Bolsonaro não quis fazer. Ministros souberam, documentos foram entregues, nada disso consta no relatório oficial, porque ali é o início dessas questões que levaram a estas fraudes imensas no INSS. Esses ACTs que foram firmados. E ali tem uma pessoa que é o centro, é o governo Bolsonaro. Não é nem só a figura do Jair Bolsonaro, que hoje está preso, foi para casa preso, está precisando de ir para casa, está com o estado de saúde mais debilitado, cumpre a lei, está preso e vai ficar preso 17 anos, sei lá quanto, 27 anos. O governo Bolsonaro
teve ali ministros, eu aponto ali algum deles, como Zé Carlos Oliveira, Paulo Guedes, Onyx Lorenzoni, o Onyx indicou o Virgílio, tem ali o Campos Neto, indicado por ele, que no caso do consignado nada fez, tem o Careca do INSS, que era ligado também a Zé Carlos Oliveira e assim por diante. Essa é a origem, essa é a gênese do que aconteceu. E o governo Bolsonaro não combateu. Foi preciso o governo do presidente Lula para iniciar esse combate, através da Controladoria Geral, da Polícia Federal e, claro, daqui da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, daqueles que não taparam os olhos para achar e olhar só o momento atual. Várias vezes eu disse, olha, o relatório parece que vai abordar apenas o que aconteceu posteriormente ao governo Bolsonaro, como se não existisse passado. Parece uma sina dos bolsonaristas. Esquecem o passado. É o negacionismo da história. Na época da CPMI do golpe era a mesma coisa. Olha o dia 8, o que aconteceu? O Lula não reprimiu, a culpa é do Lula. Até a culpa do golpe que tentaram dar em Lula era do Lula. É um negócio impressionante. Agora, como também fizeram cortina de fumaça, Lulinha, irmão do Lula, não descobriram absolutamente nada. E até quebra de sigilo teve. Quebra de sigilo que nós não pudemos fazer com o Zetel, a não ser no final e não chegou na CPMI, que não pudemos fazer com Valadão, que precisavam de fazer também, que tem culpa no cartório e assim por diante. E agora o presidente Lula tomou medidas que foi primeiro proibir qualquer tipo de desconto associativo. E posteriormente a isso aprovamos uma lei no Congresso Nacional que proíbe e também a devolução do dinheiro aos aposentados, que já foi devolvido a 4 milhões de aposentados, quase 4 bilhões de reais, prejuízo dado esse por essa turma que arcou com esse processo de fraude dentro do INSS. É preciso dizer ainda, e por isso nós colocamos esse relatório, que quando eu faço essa crítica, não tem nada a ver com igrejas evangélicas. Às vezes eu faço a crítica e diz, olha, está falando das igrejas evangélicas. Não tem nada a ver. Pelo contrário, eu sou cristão, sou católico, para mim toda igreja tem o seu valor e toda religião. Agora, não pode se blindar um pastor que faz lavagem de dinheiro como esse Zetel e não incluí-lo nessa lista de pessoas indiciadas. Isso é uma blindagem absurda. Não se pode deixar de investigar o Valadão, que agora ficamos sabendo está em Miami, está nos Estados Unidos, e que, segundo a revista Metrópole, o jornal Metrópole, foi recomendado a não sair de lá para não responder na CPMI. Ora, que blindagem absurda foi feita? Então, sinceramente, eu acho que esse relatório, ele peca por não trazer a realidade dos fatos e ser uma peça política eleitoreira. Agora, cada um vai fazer campanha da sua forma. Eu acho que a campanha não devia ser feita em cima disso, e sim em cima do que o Brasil precisa de fazer, e não de peça eleitoreira de CPMI usada para esse destino. Obrigado. Obrigado, Excelência. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!